Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos fazer 3 atividades. Na verdade, não são 3 atividades, mas a aula está dividida em 3 partes. A primeira delas é atividades na página 17 da apostila sobre a transferência de calor. A segunda parte da aula será a explicação sobre o aquecimento global, na página 15. E por último, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês da experiência sobre os efeitos do calor para que vocês respondam as perguntas da página 12, que é onde tem essa experiência. Então, vamos começar aqui. Na página 17, nós temos essas 2 atividades sobre a transferência de calor entre os materiais. Então, aqui primeiro nós temos um cachorro que está deitado no piso e ele gosta de ficar assim em dias muito quentes. E vocês irão explicar por que o cachorro gosta de dormir assim, num cantinho no piso, por que ele gosta de dormir dessa maneira em dias de calor. Isso tem a ver com a transferência de calor. Já no exercício número 5, está dizendo que quando a gente termina de utilizar o forno, a gente não pode colocar a nossa mão diretamente na forma ou então na grade aqui dentro do forno, porque acontece algumas coisas com a gente. E aí, nós temos que responder na letra A, por que o contato direto com a forma ou com as grades metálicas causam queimaduras na nossa mão e por que o uso das luvas para retirar a forma previne essas queimaduras. E na letra B, explique como ocorre a transferência do calor nas 2 situações, sem a luva e com a luva. Então, pessoal, aqui, além da transferência de calor, a gente precisa lembrar dos materiais que são bons e maus condutores de calor. Assim, vocês conseguirão responder a essas perguntas. Agora, vamos entender sobre o aquecimento global. Na página 15 da nossa apostila. Pessoal, é o seguinte, existe um fenômeno que é chamado de efeito estufa. Esse fenômeno, ele ocorre de forma natural no nosso planeta e ele é muito importante porque ajuda a manter a temperatura do planeta. Sem esse efeito estufa, a Terra seria um planeta muito frio e com o frio não ia existir a vida da forma que a gente conhece. Nós não estaríamos vivos, as plantas não seriam da maneira como são, os animais também não, e teriam vários outros efeitos dessa terra fria. Então, o efeito estufa é o fenômeno que ajuda a manter a temperatura na Terra de modo que a vida aconteça como a gente conhece. Então, veja só, aqui nós temos uma imagem mostrando como o efeito estufa atua. Nós temos a camada de ar que envolve o planeta Terra, que é a atmosfera. Então, o Sol vai emitir os raios solares e uma parte desses raios é refletida diretamente pela atmosfera, ou seja, bate na atmosfera e reflete para o espaço. Outra parte, que é essa segunda setinha aqui, ó, o planeta Terra absorve. Outra parte, o planeta Terra reflete. Então, chega na Terra e reflete para o ambiente. Isso é o correto do efeito estufa. Porém, existem algumas situações que fazem aumentar os
os gases que intensificam esse efeito estufa. Existem alguns gases que eles dão a sensação para a gente de que está muito calor, está cada vez mais quente. Aí já é um problema. Sabe por quê? Porque vai aumentar demais esse efeito estufa no planeta Terra. Vai sair da normalidade. E um agravante para o acontecimento desse aumento nos gases que aquecem o planeta é a poluição. Quando acontece a poluição, são emitidos gases que aumentam a sensação de calor no planeta. E aí acontece o que a gente chama de aquecimento global. Aquecimento é o aumento da temperatura e global tem relação com o planeta Terra. Então, nós temos a sensação que o planeta está cada vez mais quente. Aí sim já é um problema. O efeito estufa em si é bom, ele é necessário. Porém, quando se agrava esse aumento do calor, que é o problema que nós estamos enfrentando, do aquecimento global. Então, quando acontece esse aumento nos gases que dão a sensação de que o planeta está mais quente, olha o que vai acontecer com a radiação solar. Ela chega até o planeta Terra, bate lá na camada de ozônio, na atmosfera, volta para a Terra, vai batendo e vai voltando, tá vendo nessa última flechinha? Então, o calor, ao invés de acontecer dessa forma natural, como nessas 3 primeiras flechas, ele fica aqui batendo e voltando dentro do planeta Terra o tempo todo. Então, esse calor aumenta pra gente. A sensação térmica é muito maior. E isso acontece por causa desses gases que dificultam a radiação solar. Eles atrapalham esse movimento natural da radiação solar. Então, pessoal, veja só, existem algumas atitudes que ajudam a reduzir a emissão desses gases que são prejudiciais para o aquecimento global. Essas atitudes, aqui nós temos alguns exemplos. A primeira é andar a pé, de bicicleta ou dar preferência para o transporte público sempre que possível. Por quê? Os carros liberam, através do escapamento, do cano de descarga lá, libera gases que aumentam a sensação de calor. Esses gases que prejudicam o efeito estufa, transformando em aquecimento global. Então, quando a gente anda a pé ou de bicicleta ou de transporte coletivo, a gente reduz a circulação de carros na rua. E isso faz reduzir também a emissão desses gases poluentes. Outra atitude é diminuir o consumo de carne, porque os rebanhos eliminam grande quantidade de gás na atmosfera, o que vai agravar o aquecimento global. Além disso, para criar o gado, é preciso desmatar para fazer pastos, não é verdade? E quando a gente desmata, a gente agrava o aquecimento global. Já que as plantas, lembra que a gente estudou lá no comecinho desse ano, que as plantas usam o gás carbônico na fotossíntese e liberam o oxigênio? O oxigênio é um gás que dá a sensação de temperatura mais amena, mais agradável. Então, quando a gente desmata para fazer pasto, a gente reduz a liberação desse oxigênio, que é um gás mais fresco. Então, se a gente reduz essas árvores, a gente intensifica o calor
pelo gás carbônico. Vai ter uma quantidade maior de gás carbônico, provocando calor no planeta Terra. Outra atitude, pensar se realmente precisamos ou se vamos utilizar um produto antes de comprá-lo. Por que isso aqui, pessoal? Quanto mais a gente compra, mais as indústrias produzem, não é verdade? Lei da oferta e da procura. A gente vai comprando e a indústria vai produzindo cada vez mais. Porém, as indústrias liberam gases poluentes na atmosfera. Então, quanto mais a gente compra, mais é produzido. E quanto mais é produzido, mais poluição para intensificar os gases do efeito estufa. E por fim, dar preferência ao consumo de produtos fabricados próximos ao local onde moramos. Por quê? Dessa maneira, a gente reduz o transporte desse produto até nós. E quando a gente reduz o transporte, significa que tem menos caminhão rodando por aí. E assim a gente evita que gases de poluição por esses veículos sejam liberados na atmosfera. Então, assim a gente termina a explicação sobre o aquecimento global e agora vocês irão assistir ao outro link que eu disponibilizei para vocês, que foi onde eu realizei a experiência da página 12. Eu usei margarina ao invés de creme de leite, mas só que o resultado é o mesmo. Vocês vão observar no vídeo o que aconteceu e vão responder aqui. O que aconteceu com a margarina em cada copo, no copo de água morna e no copo de água gelada. E vão explicar o porquê que aconteceu isso. Nós precisamos lembrar, pessoal, que a margarina é um alimento gorduroso. Então, o que acontece com esse alimento gorduroso na água morna e na água fria? É o que vocês irão explicar, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima aula!